Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mais um livro do José J. Veiga, que é O Risonho Cavalo do Príncipe. O José J. Veiga é um autor goiano e ele já apareceu muitas vezes aqui no canal. Essa é a 5ª resenha de um livro do autor e é um autor que eu me identifico bastante. Há alguns anos atrás, a Companhia das Letras adquiriu o direito de publicação do autor e começou a republicar algumas de suas obras, e todas essas publicações da Companhia das Letras já saíram aqui no canal. Então, eu já conversei com vocês sobre Os Cavalinhos de Platiplanto, que é um livro de contos fenomenal. Conversamos também sobre 2 romances, que é O Sombra de Reis Barbudos, que é o meu livro favorito dele, A Hora dos Ruminantes, e um livro de contos e novelas, que é De Jogos e Festas. E é um autor que me embarcou bastante, e eu adquiri outros livros dele, uma vez que a Companhia das Letras ou parou de publicar essas novas edições dos seus livros, ou não tem um prazo, uma previsão mais imediata da sua publicação. Então eu comprei essas edições antigas e pretendo ler toda a sua obra e trazer esses vídeos aqui para o canal. O Risonho Cavalo do Príncipe é um livro que foi publicado em 1992 e ele ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Romance em 1993. Vale destacar que em 1993 e 1994, diferentemente dos outros anos de outras edições do Jabuti, os 5 finalistas da categoria, de todas as categorias, foram considerados vencedores nesses anos de 93 e 1994. Então esse livro é um vencedor do Prêmio Jabuti, que a gente pode considerar como o nosso Oscar da literatura nacional. Então é um prêmio muito importante, e por isso que dos livros que eu tenho aqui dele, que eu adquiri dessa nova leva de livros que ainda não foram publicados, republicados pela Companhia das Letras, foi o primeiro que eu comecei a ler. Todavia, eu posso afirmar que apesar dos ótimos personagens e de uma premissa interessante, eu tive a minha primeira decepção com o autor, e é o que a gente vai descobrir ao longo desse vídeo. A história ela se passa numa cidade do interior chamada Santa Maria dos Montes, e nessa cidadezinha a gente vai acompanhar a nossa personagem principal, que é uma criança chamada Cesarina, tá? E por esse nome tão estranho, ela acaba o abreviando e sendo intitulada como César. E a César, além do nome de menino, também vai acabar trazendo algumas características que acabam sendo associadas também apenas a meninos. E o José J. Veiga vai trazer bem, no primeiro capítulo, esse questionamento acerca do que pode, do que não pode ser feito por uma menina, aqui na época do lançamento do livro, na década de 90. E o livro ele acaba trazendo uma perspectiva bastante legal para sua época, que diz o seguinte: o que não cabe mais em nosso tempo é querer perpetuar a divisão do trabalho, pela qual se estipulou, não sabe-se quando nem por quem, que umas atividades são próprias de homem, outras de mulher. Então o livro ele traz esse questionamento de que essa divisão infundada de que algumas coisas são para meninos e outras são para meninas é coisa do passado, isso já na década de 90. Então os pais da César são essas figuras que, por mais que sejam pessoas do interior, são pessoas nesse aspecto à frente do seu tempo. E aí é a primeira coisa e o primeiro aspecto legal do livro que o José J. Veiga vai quebrar no final do primeiro capítulo. Porque eles estão a fim de ter outro filho para fazer companhia para César, e eles vão decidir adotar um menino. E a César já tem alguém na cabeça, que é um colega de sala de aula que perdeu os pais e está morando com os vizinhos, só que esse menino é negro. E isso vai dar um choque nesses pais que querem adotar o menino no final do primeiro capítulo. E aí eu gosto como ele quebra essa construção de um personagem que está à frente do seu tempo, que parece super receptivo a questionar esses modismos, mas quando ele percebe que vai adotar um filho negro, ele se coloca, então, vítima desse racismo que é tão intrínseco no Brasil e que precisa ser combatido. Todavia, o José J. Veiga ele não explora bem esses questionamentos e não vai a fundo nesses questionamentos que ele propõe, e já do segundo capítulo para frente é uma questão batida, assim como a maioria das questões que vão ser levantadas no livro, porque é um livro de 100 e poucas páginas que vai trazer uma história dentro de
outra história, com vários personagens, e acaba que não há páginas suficientes para trabalhar esses temas e esses personagens que foram tão bem construídos. Então, no final, o que sobra é a decepção, não de que você tenha lido um livro ruim, mas de que ele tenha ficado incompleto. Na história, a César e o seu irmão adotado, o Mengalvio, acabam encontrando então um livro em alemão e, apesar de ninguém ali saber alemão, eles acabam então inventando uma história que supostamente estaria escrita nesse livro. Então, dentro desse livro, a gente vai ler então O Risonho Cavalo do Príncipe, que é essa história que está se passando ali dentro. E a gente vai acompanhar essa história que se passa tanto na Alemanha quanto na Etiópia, pela visão, assim, de forma principal, pelo Karl Homer e pela Frau Lotte. O Karl Homer, então, tem esse ímpeto arqueológico de investigar uma civilização perdida na Etiópia, e lá ele se envolve com uma série de ocasiões fantasiosas, que infelizmente não tem tempo de serem trabalhadas num curto período de espaço físico, que são essas poucas páginas que o livro possui. Então você tem esses personagens extremamente carismáticos, que são construídos, assim, provavelmente em metade do romance, aliado a boas premissas, muitas insinuações nas entrelinhas, que é uma coisa bem José J. Veiga, e que não tem tempo de ser tratadas. E essa é a maior decepção do livro, porque a gente tem muita coisa legal aqui envolvida. Gosto muito de um momento de quando a César é indagada por alguém de se ela não enjoa de ler, e a sua resposta é muito legal, porque ela retruca a pessoa dizendo se ela não enjoa de não ler nada. Como é um livro que fala de um livro dentro de outro livro, esse aspecto literário e do que é a literatura comparada à vida real aparece muito aqui no livro. Destaco uma frase que o José J. Veiga diz aqui, que é muito bonita. A vida é monstruosa, infinita, ilógica, abrupta, pungente. Uma obra de arte é ordenada, finita, racional, autossuficiente, fluente, exaurível. O romance existe não por suas semelhanças com a vida, que são forçadas, mas pelas desmedidas diferenças. E eu acho essa frase tão emblemática, pelo menos comparada aos 5 livros que eu já li do autor, porque justifica muito essa inserção do aspecto fantasioso na sua obra. Justamente porque, como aqui na frase ele diz, ele justifica a ideia da arte não pela imitação da vida, justamente pela obra de arte ser finita, ordenada, construída, enquanto a vida é essa coisa ilógica. Então, o que faz da arte arte, a literatura é justamente essa desmedida diferença que existe entre os dois. E a inserção desse aspecto fantasioso ressalta essas diferenças, e ao ressaltar essas diferenças ele consegue trabalhar aspectos da vida real e do cotidiano de uma forma muito mais visível e bonita. Então esse livro ele traz personagens tão cativantes e premissas tão legais que nos renderiam um farto livro de 400, 500 páginas. E no final o que a gente acaba ganhando é um livro de 100 e poucas páginas, parecendo mais um livro incompleto do que aquela sensação de querer continuar no mundo criado pelo autor. Gosto do modo de fazer arte do José J. Veiga e gosto da inserção desse fantasioso em todas as suas obras, pois justamente como eu falei, eu acho que é uma maneira muito elegante e sofisticada de tratar aspectos da realidade de uma forma indireta, que é a forma como ele gosta de tratar e que você tem que pegar essas coisas nas entrelinhas. Então, apesar de não ser a melhor leitura que eu fiz dele, eu vou continuar indicando o autor. Então, leia José J. Veiga, é um autor que ele não é tão lido quanto ele merecia e suas obras estão precisando de novos leitores. Então é isso, obrigado por acompanhar. Se você já leu um livro do José J. Veiga que eu ainda não li, quiser fazer uma indicação ou um comentário em relação a esse livro ou outro, use o espaço dos comentários para deixar sua opinião e não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até mais.